Quando você era criança, em que momento alguém te explicou por que a escola funciona do jeito que funciona? Provavelmente nunca. Você apenas entrou nela com carteiras enfileiradas, uma pessoa falando lá na frente e um horário rígido para tudo. Desde muito cedo, isso parece normal, algo natural, quase como se sempre tivesse sido assim. Mas agora pensa comigo, cara, com um pouco mais de calma. Por que aprender precisaria seguir exatamente esse formato? Porque todo mundo precisa aprender as mesmas coisas da mesma forma e do mesmo ritmo. A gente cresce confundindo duas coisas diferentes, a educação e a escolarização. Aprender algo é totalmente natural do ser humano. A gente aprende observando, perguntando e errando, conectando várias ideias uma com a outra. Isso existe desde sempre, mas a escola, do jeito que a gente conhece, não. Esse modelo é recente, extremamente recente. E ele não surgiu porque alguém decidiu libertar mentes ou estimular a criatividade das pessoas. Ele surgiu quando a sociedade precisou organizar grandes massas de pessoas, e aqui já parece algo muito desconfortável e estranho. Talvez a escola não tenha sido criada para despertar curiosidade. Talvez ela tenha sido criada para condicionar o comportamento, desde cedo. Você aprende que existe uma resposta certa, que errar é algo negativo e que questionar demais atrasa a aula. Isso não acontece porque professores são maus ou manipuladores. A maioria deles também passou pelo mesmo sistema. Eles apenas reproduzem o que aprenderam, como um ciclo vicioso. O sistema escolar não ensina pessoas matérias. Ele ensina postura, ensina hierarquia e ensina como se comportar dentro de uma estrutura já pré-definida. Você aprende quando pode falar e quando deve ficar quieto. E depois de anos vivendo isso, algo curioso acontece. Você não precisa mais ser mandado, você começa a se autorregular. A obediência deixa de ser externa e ela se torna interna. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Para entender por que o sistema escolar ficou assim, a gente precisa voltar lá atrás. Mas não para filósofos, gregos ou universidades antigas. A gente precisa voltar nas fábricas, durante a Revolução Industrial. O mundo mudou muito rápido nesse tempo. Cidades cresceram de forma explosiva e máquinas substituíram muitos trabalhos braçais e manuais. Indústrias precisavam de milhares de pessoas fazendo tarefas repetitivas, todo santo dia, no mesmo horário e no mesmo ritmo. Pessoas livres e criativas, questionadoras, não se adaptam bem a esse tipo de linha de produção. A indústria não precisava de pensadores, ela precisava de trabalhadores pontuais e acostumados a repetir a tarefa sem questionar muito. E é nesse contexto que o modelo de educação em massa começa a se consolidar. E não é coincidência que ele se pareça tanto com uma fábrica. Pensa bem, sinos para marcar o tempo, horário rígido, sala padronizada, avaliação constante de desempenho, recompensa para quem se adapta melhor, punição para quem foge do padrão. Isso não é um exagero, foi intencional. A escola se tornou uma espécie de treinamento social, não apenas para ensinar o conteúdo, mas para ensinar como funciona dentro de um sistema muito maior que ela. Nesse mesmo período, grandes indústrias passaram a investir pesado na educação. E aqui entra um nome que muita gente prefere nem discutir: John D. Rockefeller. É um deles, e é importante ser cuidadoso aqui, porque Rockefeller não criou a escola moderna sozinho, mas ele teve a influência real na padronização do modelo educacional dos Estados Unidos e indiretamente no mundo todo. Por meio de fundações e financiamentos, ele ajudou a moldar um sistema que atendesse às necessidades da economia industrial, e essas necessidades eram claras: eficiência, estabilidade e previsibilidade. Existe uma frase muito frequente atribuída a Rockefeller, dizendo algo como: não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores. A frase exata é muito debatida, mas a mentalidade por trás dela não. O objetivo nunca foi criar indivíduos altamente críticos e independentes em massa. Isso gera muita instabilidade. O objetivo real era criar pessoas funcionais dentro de um sistema econômico específico. Educação passou a significar adaptação, não transformação. E quando você entende isso, começa a perceber algo inquietante. Talvez o sistema escolar não esteja quebrado, talvez ele esteja funcionando exatamente como foi projetado. Agora conecta isso com a sua própria experiência. Desde cedo você aprende a competir em notas, provas e várias coisas no meio da escola. Pouco se fala em cooperação real, pouco se fala em criar algo novo. O foco é se destacar dentro do padrão, não questionar o padrão. Você aprende que existe um caminho considerado seguro: estudar, trabalhar e fazer a faculdade. E quando alguém foge desse roteiro, o sistema reage. Isso não é realista, isso é fracasso. Mas quem definiu o que é o mundo real? A escola raramente ensina educação financeira de verdade, cara.
Não ensina como o dinheiro funciona na prática e não ensina como o sistema econômico molda um comportamento. Ela ensina como participar deles. E é aqui que surge uma sensação que muita gente carrega, mas não sabe explicar direito. A sensação de estar sempre correndo e sempre ocupado e muito cansado. Corrida dos ratos. Não começa com o emprego, ela começa na sala de aula. Quando você aprende que errar é fracasso e que questionar é muito arriscado. Mas por que você viveu isso todos os dias durante anos? O condicionamento mais eficiente é aquele que não precisa ser imposto à força. Ele se torna um hábito, depois identidade, e quando isso acontece, o sistema não precisa mais te controlar. Você se controla sozinho. Quase que ninguém percebe isso, mas o maior aprendizado da escola não está no conteúdo, está no comportamento que ela molda. E talvez o ponto mais desconfortável seja esse. O sistema escolar não prepara você para questionar o mundo, ele prepara você para se encaixar nele. Mas a parte mais perturbadora dessa história ainda vem depois. Existe uma ideia confortável que muita gente carrega sem perceber. A ideia de que a escola acaba quando você se forma, que depois do diploma você finalmente entra na vida real. Mas pensa comigo, será que acaba mesmo? Olha para o ambiente de trabalho moderno, horários fixos, metas definidas por alguém acima de você, avaliações constantes de desempenho e recompensa. Para quem se adapta melhor, e penalidades para quem questiona demais. A escola não foi apenas uma fase da sua vida. E quando você chega à vida adulta, isso já está tão internalizado que parece tão natural que você não se pergunta, mas por quê? Como que faço melhor isso? Por que é desse jeito? E é exatamente aí que o sistema se fortalece. Que o adulto perfeito para você não é aquele que sofre, é aquele que aceita, que se chama de normal trabalhar em algo que não faz sentido na vida dele, que chama a realidade viver sempre no limite do tempo, que chama de responsabilidade abrir mão de qualquer questionamento profundo e de seus princípios. E quando alguém começa a questionar isso, a reação costuma ser imediata. Isso é coisa de gente matura, você precisa crescer. A escola ensinou você a não errar. O trabalho ensina você a não arriscar. E assim, sem perceber, muita gente passa a vida inteira vivendo uma continuação de sala de aula. Só que agora, sem recreio. Agora aqui chegamos em um ponto delicado, talvez o mais importante do todo o vídeo. O sistema não se sustenta apenas por regras, ele se sustenta por... Deixa eu te dizer para se inscrever no meu canal agora, que isso ajuda a trazer muito mais conteúdo como esse. É nóis. Ele se sustenta por medo, medo de errar e medo de falhar. Medo de ficar para trás, medo de não se encaixar. Desde a escola, errar é tratado como algo negativo. Uma nota baixa vira rótulo, uma dificuldade vira uma limitação absurda. O que fica é a sensação de que errar define quem você é, mas não é assim que funciona. Na vida adulta, o erro vira um risco financeiro, risco social e risco de julgamento. Para questionar o sistema passa a parecer perigoso demais, não porque alguém proíbe explicitamente, mas porque o medo já está instalado no seu corpo. Mesmo que ele te custe tempo, saúde e sentido. O sistema escolar raramente ensina autonomia real. Não ensina como pensar fora de estruturas pré-definidas. Ele ensina como seguir instruções, e isso cria um efeito silencioso e muito profundo. Pessoas que sentem que algo está errado, mas não sabem explicar o que. Pessoas que vivem esperando o fim de semana e férias para a aposentadoria, como se a vida estivesse sempre uma espera. Talvez por isso questionar incomode tanto, porque quem questiona ameaça algo fundamental, a previsibilidade. Um sistema baseado em previsibilidade não lida bem com pessoas imprevisíveis, e é por isso que o questionador quase sempre é visto como o problema central. A escola nunca prometeu te fazer livre. A gente é que assumiu isso. Ela prometeu algo que é bem mais simples: te tornar funcional dentro de um sistema econômico e funcional numa estrutura social, dentro de expectativas que já existiam antes de você nascer. Quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido, porque a criatividade é tão pouco estimulada, porque o pensamento crítico é tratado como algo secundário, porque perguntas profundas quase sempre ficam sem respostas. O sistema não foi feito para isso. E isso não significa que você foi enganado por uma conspiração maligna. Significa algo mais sutil e muito mais perigoso. Você foi condicionado a acreditar que sucesso tem um único formato, que segurança é mais importante que sentido. Questionar é arriscado demais. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O condicionamento não é uma sentença. Quando você percebe o jogo, você não é mais obrigado a jogar do mesmo jeito. Não significa rejeitar conhecimento. Não significa que você vai se colocar acima dos outros, mas você vai ter outro olhar para o mundo. Talvez a escola não tenha sido feita para formar questionadores, mas isso não significa que você não possa se tornar um. O aprendizado mais poderoso quase nunca acontece em salas enfileiradas. Ele acontece quando alguém se permite perguntar coisas desconfortáveis. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que a escola é assim? Mas sim que, o que eu faço agora que percebo isso? Porque a partir deste ponto, continuar no piloto automático deixa de ser ignorância e passa a ser a sua escolha.